Primeiro, meus cumprimentos aí a todos que estão assistindo as lives ou esses vídeos que nós estamos fazendo aqui sobre o Evangelho, sobre o Espiritismo. Espero que todos tenham um proveito interessante sobre o que vai ser dito. A minha incumbência aqui é falar sobre o segundo capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo, que é: o meu reino não é deste mundo. Mas antes de ir direto para esse capítulo, eu gostaria de colocar algumas coisas que durante as pesquisas que eu fiz me pareceram interessantes, que eu acho que vale a pena ser comentadas. Primeiro, o que é o Evangelho segundo o Espiritismo? Na verdade, o Evangelho segundo o Espiritismo é o resultado de uma necessidade ou uma expectativa de Kardec de tentar traduzir de alguma forma o Evangelho tradicional para algo que a própria religião espírita pudesse explicar, religião, a doutrina espírita pudesse explicar de alguma forma mais clara, né? Então ele teve algumas coisas durante os contatos que ele teve com o Espírito da Verdade, ele perguntou, e estão lá nas perguntas do Livro dos Espíritos. E três ou quatro perguntas básicas ajudam a responder por que o Evangelho segundo o Espiritismo ele foi escrito. A primeira delas é a 614, que numa das perguntas ele fala qual é a lei que o ser humano deve seguir. E o que os Espíritos da Verdade respondem é a lei de Deus. A lei natural é a lei de Deus, é a única verdadeira para a felicidade do homem. Indica-lhe o que deve fazer ou deixar de fazer, e se ele é só infeliz quando dela se afasta. Aí teve um outro segundo questionamento que ele faz, que é a pergunta 621, que é a seguinte: qual o livro que contém essa lei? Já que existiu uma lei, qual o livro que contém essa lei? A resposta foi simples: nossa consciência. E a resposta completa é a seguinte: visto que o homem traz em sua consciência a lei de Deus, que necessidade havia de lhe ser ela revelada? Ele a esquecera e desprezara. Quis então Deus que lhe fosse lembrada. E aí, com essa segunda questionamento na cabeça, ele faz uma terceira pergunta. Ele fala: qual o professor que pode nos ensinar essa lei? A resposta foi simples: Jesus. Diz: qual o tipo mais perfeito que Deus tem oferecido ao homem para lhe servir de guia e modelo? Jesus. E aí a última pergunta, ele diz: bom, já que eu tenho aqui qual é a lei, que livro que diz onde está a lei, e qual é o professor que pode me ensinar, qual o livro que torna possível que as leis sejam explicadas e desenvolvidas? A resposta uma vez que Jesus ensinou as verdadeiras leis de Deus, qual a utilidade do ensino que os Espíritos dão? Terão que nos ensinar mais alguma coisa? Então aí a resposta é a seguinte: Jesus empregava a miúde na sua linguagem alegorias e parábolas, porque falava de conformidade com os tempos e os lugares. Quer dizer, era a forma com que ele falava para a época e para as pessoas da época, né? Continuando, faz-se mister, quer dizer, é necessário agora que a verdade se torne inteligível para todo mundo. Muito necessário que aquelas leis sejam explicadas e desenvolvidas. Tão poucos são os que as compreendem e ainda menos os que a praticam. A nossa missão consiste em abrir os olhos e os ouvidos a todos, confundindo os orgulhosos e desmascarando os hipócritas, os que vestem a capa da virtude e da religião, a fim de ocultarem suas torpezas. E aí a pergunta ela segue em frente, mas basicamente o que ele está querendo dizer aqui é o seguinte: existe um professor, existe uma lei. Jesus era uma pessoa que falava, era um espírito extremamente evoluído, que falava para um tipo de gente, e ele tinha lá uma determinada forma de falar para que eles entendessem. Só que isso foi falado há 2000 e tantos anos, e hoje qual que era a ideia? Que a gente conseguisse, com um outro livro, tentar fazer
esses ensinamentos serem mais claros do ponto de vista da linguagem que a gente usa hoje. E aí se pensou em fazer o Evangelho segundo o Espiritismo. E o Evangelho segundo o Espiritismo, ele basicamente, segundo aqui também as pesquisas que foram feitas, que eu fiz, ele tem vários capítulos, mas os 4 primeiros capítulos são o que eles chamam de capítulos base, os principais capítulos que abrem todo o conhecimento para os demais. Esse segundo capítulo ele fala sobre Jesus, da onde ele veio e a relação que ele tem com as pessoas, o que ele tinha com as pessoas daquele tempo, que ele tem com todos nós até hoje. E começa a falar sobre a vida futura, sobre uma vida após a morte nossa aqui do corpo físico para outras vidas futuras e vidas passadas que a gente já teve. Então essa é assim uma introdução do que é esse do que é o Evangelho segundo o Espiritismo, o que é esse segundo capítulo, que é o Meu Reino Não É Desse Mundo. Entrando já no segundo capítulo, esse segundo capítulo ele eu gostaria de contextualizar, colocar qual foi o momento onde ele ocorreu, da onde foi tirado, né? E o Evangelho segundo o Espiritismo, ele é basicamente, ele não é o Evangelho inteiro, são alguns capítulos do Evangelho que são os principais, tratados de uma forma que fosse possível explicar para as pessoas os pontos principais que foram colocados, né? Então, contextualizando qualquer momento desse segundo capítulo, ele fala do seguinte: bom, aqui ele fala sobre uma passagem que é a passagem do julgamento de Jesus, quando Jesus foi julgado por Pilatos e aí a história todos já sabem, né? Ele foi julgado, foi colocado para... Não foi julgado por Pilatos, foi colocado para ser julgado pelo povo judeu, e aí a gente já sabe qual foi o resultado final. Mas assim, a ideia básica era a seguinte: naquele momento, ele foi julgado aonde? Ele foi julgado no tribunal, na verdade, o que era? Era a Torre Antônia. A Torre Antônia era uma fortificação construída pelos romanos, que era mais especificamente, o julgamento foi feito num local chamado Pretório, que era a residência oficial do governador romano. Era o gerente, o destinado por Roma para tomar conta daquele pedaço ali de território. E lembrando, na verdade, que o Roma, apesar de tudo que se fala e tudo que Roma também fez em termos de subjugar povos e outras coisas mais, Roma tinha uma característica que era um pouco diferente, talvez, de outros impérios. Ele era um império como todos os outros, e é a história da evolução humana. Vários impérios eles vão subjugando outros, né? vão dominando outros, e a partir da dominação que se cria todo o conceito de civilização que existe até hoje. E Roma, na verdade, faz isso, só que ele faz de uma forma um pouco diferente. Roma faz dominando os povos, mas de uma certa forma dando autonomia, autonomia administrativa e autonomia cultural. Roma não impõe a sua cultura perante esses povos. Ela aceita essas culturas, convive com elas e administrativamente dá liberdade para que todos os povos tomem as suas decisões por conta própria. Roma não interfere diretamente nas decisões que foram tomadas. Então, por isso, quando a gente fala de Pilatos, na verdade, Pilatos era um administrador do Império Romano, que na verdade não tomou a decisão, ele se absteu de tomar por conta exatamente disso, porque era uma decisão que deveria ser tomada pelos próprios judeus, né? Então, na verdade, nesse julgamento, que ele está aqui no comecinho, né? Ele fala: Pilatos, tornando a entrar, pôs no palácio e tendo
Tendo feito vir Jesus, lhe disse: sois o rei dos judeus? Jesus lhe respondeu: meu reino não é desse mundo. Meu reino fosse desse mundo, minhas gentes teriam combatido para me impedir de cair nas mãos dos judeus. Mas meu reino não é aqui. Pilatos então lhe disse: sois, pois, rei? Jesus lhe replicou: vós o dissestes. Eu sou rei, eu não nasci nem vim a este mundo senão para testemunhar a verdade. Qualquer que pertence à verdade, escuta a minha voz. Na verdade, ali, o que estava acontecendo, nesse julgamento, era um grande conflito entre reinos, né? Reino de Pilatos era o reino material, era o reino de um administrador que, na verdade, tinha uma pressão muito grande da sede de Roma para poder manter aquilo organizado, para dar o menos de trabalho possível e obter o máximo de resultado possível, resultado financeiro, né? Ele era o representante básico daquilo que é material. E Jesus era uma pessoa que representava o espírito, ou o reino espiritual. Não era um reino de matéria, era um reino de espírito. Então o conflito nesse julgamento é muito grande, porque é um julgamento entre uma pessoa que enxerga as coisas só de maneira do material, até porque Roma não tinha esse conceito de vida futura, de vida espiritual, não era algo que eles tinham familiaridade, e Jesus, que era exatamente o oposto. Então houve um conflito muito grande entre esses dois pontos, entre essas duas pessoas, esses dois representantes, mesmo porque durante toda essa passagem de Jesus, onde Pilatos pergunta, porque na verdade os judeus, os sacerdotes, empurraram essa responsabilidade para Pilatos, dizendo: Pilatos, resolve o problema aí, né? Para Jesus é uma pessoa incômoda. Ele está falando de coisas que aqui o pessoal, principalmente os sacerdotes, estão ficando incomodados. Decide. E Pilatos diz: olha, eu não tenho autonomia para resolver isso. Para mim, tudo bem. Eu não vejo em Jesus uma ameaça, um problema, né? E aí, tanto é que era uma coisa muito complicada, porque Jesus Jesus, na verdade, Pilatos tenta se livrar desse julgamento e devolve Jesus para Herodes. Por quê? Porque Jesus, ele veio da Galileia, e quem tomava conta daquele pedaço de terra era Herodes, não era Pilatos. Ele devolve Jesus para Herodes e fala: Herodes, o problema é seu. É um conflito de interesses, né? Que o pessoal diz que foi o primeiro grande conflito de interesses jurídico, porque é algo que Pilatos não quer, acha que a jurisprudência não é dele, devolve para Herodes. Herodes recebe e fala: pô, eu não vou ficar com esse problema na minha mão, toma de volta, Herodes, o problema é seu. E aí Herodes segura, toma de volta Pilatos pega de volta e fala: bom, então eu vou ter que julgar. E aí ele ouve os sacerdotes e ele particularmente não entende por que estão querendo condenar Jesus. E aí ele diz: olha, por mim não tem problema nenhum, não vejo problema algum com Jesus. E aí é o que ele faz, ele fala: olha, então eu vou colocar para que vocês julguem, vocês decidem o que vocês querem fazer com ele, né? Então, na verdade, ali é basicamente um conflito de dois mundos, o mundo material e o mundo espiritual se confrontando exatamente naquele momento. Uma pessoa que não consegue enxergar essas coisas, com Jesus, que era um representante do mundo espiritual, que vem aqui, fala várias coisas que uma boa parte das pessoas não estão ainda preparadas para entender, por isso que ele fala de uma forma por parábolas, tal, para que as pessoas tentem entender que existe uma vida futura e tudo mais. E naquele momento um deles tem que julgar o destino do outro, né? E a partir daí que se desenrola todo esse fato, né?
Então, e eu, dentro desse estudo, queria só inverter, eu preferi inverter um pouquinho a ordem, né, para facilitar o meu entendimento, eu espero que seja o de vocês também. Então, na verdade, eu começo pelo o capítulo seguinte, que é a realeza de Jesus, para depois voltar à vida futura, né? Então, eu acho assim, ele é são representantes de dois reinos diferentes, né? E que nesse trecho que ele fala basicamente, o que se fala aqui no Evangelho segundo o Espiritismo, é que a realeza de Jesus não era terrestre, né? A realeza de Jesus era uma realeza que vinha de outro mundo realmente, né? Você fala, olha, a realeza de Jesus não é desse mundo porque ela era ele era um representante de outro mundo, um diretor planetário. Sobre a terra, Jesus também foi um rei, porque sua realeza era nascida de mérito pessoal, era o mérito do exemplo, né? Ele era considerado um rei porque, na verdade, ele dava exemplos de como as pessoas deveriam enxergar as outras, como elas deveriam proceder, como elas deveriam tomar atitudes em relação a certas coisas, né? Em relação à vida delas. Então, vários trechos onde ele fala, olha, será que você está certo? Você não olhou ao lado do outro? Será que sempre o outro está errado e você sempre está certo? Por aí vai, ele sempre colocava essa questão, né? Porque ele já tinha um conhecimento extremamente grande, muito maior do que o nosso, né? Então, a realeza dele é uma realeza moral, não é uma realeza terrestre. Quer dizer, quando Pilatos pergunta se ele é rei, ele diz, olha, se você está dizendo que eu sou. Né? Mas assim, ele não entende, nem Pilatos entende o que ele... É como se tivessem duas pessoas falando coisas, nenhuma das duas entende o outro, né? Mas principalmente Pilatos não entende o que Jesus responde. Por isso que ele pergunta duas vezes, né? Ele pergunta se Jesus é rei duas vezes. E Jesus disse, olha, se você está dizendo que eu sou. Mas na verdade o que ele está dizendo, meu reino não é desse mundo, quer dizer, eu não venho daqui, eu venho de outro local e estou vindo para cá com uma missão muito importante de tentar passar para vocês uma outra coisa, além de todas essas formas de pensar e ver a vida diferentes, de aceitar os seus irmãos de uma outra forma, de entender que não é só você, que não são só eles que erram, que você também erra, todas essas coisas, toda essa questão, toda essa lição de amor que Jesus deixou para nós, com palavras e com exemplos, ele também veio trazer uma outra coisa, que aí a gente entra no capítulo seguinte, que fala sobre a vida futura. Né? O que ele veio trazer, na verdade, é o conceito de vida futura. Além de tudo que ele falou e que ele testemunhou e todas as ações dele, ele também veio trazer aqui um outro conceito, que é um conceito que, na verdade, nem era tão divulgado, ou tão presente, ou tão conhecido, nem pelos próprios judeus, que era o conceito da vida futura. Né? Quer dizer, que as coisas não acontecem e acabam aqui, elas permanecem, elas já vieram de outras encarnações passadas, porque na verdade a gente já trouxe outros conceitos e problemas e virtudes e conhecimentos de vidas passadas, e também a gente tem aqui vivendo, a gente carrega todo esse conhecimento para essa vida, mas também, se não conseguir concluir nessa, vai ter outras vidas futuras para poder fazer isso, né? Só que esse é um conceito que não é um conceito tão fácil de entender, de aceitar, tanto é que até hoje não se aceita, nem todo mundo aceita, mas é um conceito que ele trazia e que ele já não era o primeiro a trazer. Moisés já trouxe esse conceito lá de trás, né? Moisés só revelou que era possível para o momento, mas ele também já trouxe lá de trás o conceito de vidas futuras, né? Os judeus eram rudes e na época de Moisés ainda não possuíam uma ideia muito clara sobre a vida futura. Acreditavam que a recompensa vinda de Deus se dava pelas vitórias em batalhas, como o contrário também era verdadeiro. Então, mais ou menos o seguinte, né? O pessoal que vivia na época de Moisés, eles não tinham o conceito completo de vida futura, mas eles entendiam que Deus existia
e que Deus ajudava nas vitórias deles. Todas as vitórias que eles tiveram é porque eu estou fazendo as coisas certas e Deus está me ajudando, né? E também o contrário era verdadeiro. Se eu perdi uma batalha, é porque eu não fiz as coisas corretas e Deus não me ajudou porque eu de alguma forma pisei na bola, né? Falando em português, claro, essa é a ideia. Mas era um conceito muito rude do que era vidas futuras e vidas passadas, reencarnação e tudo mais. Mas era o que era possível para a época e por isso que Moisés colocou isso da forma que foi colocado, mas para já começar a abrir a cabeça das pessoas, tá? Entre Moisés e Jesus vieram vários outros que falaram também, né? Só que coube a Jesus uma missão maior ainda como diretor planetário de voltar, trazer novamente essa ideia de vida futura, que naturalmente está ligada a vidas passadas, né? Estou imaginando a vida futura, mas essa é a minha vida atual, mas eu tive vidas anteriores. Essas vidas anteriores me influenciaram diretamente em tudo que eu faço e tudo que eu penso hoje, por conta de tudo que eu aprendi nessas vidas anteriores, né? Então, quando Jesus veio, e aí por isso que o diálogo com Pilatos, Jesus apresenta para Pilatos a vida futura. Ele deixa claro em todos os seus ensinamentos que deve ser o objeto das principais preocupações do homem. Quer dizer, a gente tem que se preocupar com o que nós fazemos, porque o que nós fazemos vai refletir na nossa vida atual, mas na vida futura também, né? Todas as palavras de Jesus apontavam para o conceito de vida futura. Sem esse conceito, a maioria dos seus preceitos de moral não teriam nenhuma razão de ser. Quer dizer, nada do que Jesus falou fazia sentido se esse conceito de vida futura não tivesse claro, né? Jesus veio completar o conhecimento daquele povo, porém não totalmente, apenas revelou o que era possível. Então Jesus fala de novo o que era possível, né? A maioria dos cristãos tem uma vaga ideia, vaga ou incompleta do que seja a vida futura, né? Na verdade, cabe ao Espiritismo e essa decodificação que Kardec faz completar o conhecimento sobre vida futura. Então imaginamos que Moisés deu pontapé inicial, dando uma ideia vaga. Jesus completou fortemente, vigorosamente o que foi dito, dando exemplos, falando, conversando com todos, falando em parábolas, de formas que todo mundo conseguisse entender. Alguns entenderam, não todos, né? E o Espiritismo tenta fechar o ciclo, dizendo, bom, agora vocês já tiveram o primeiro conceito sobre Moisés, o segundo que Jesus trouxe, toda a ideia de vida futura, de vida passada, que tudo que acontece aqui só faz sentido para a gente se tiver vida para frente e se já houve vidas para trás, para que a gente consiga entender onde é que a gente está. Por que estão acontecendo certas coisas agora? Porque vieram lá de trás. Algumas coisas que a gente deixou pendentes que a gente precisa acertar. E se eu não fizer as minhas coisas direitinho aqui, nas vidas futuras eu vou ter que de alguma forma compensar, acertar o que eu não fiz. Então isso faz todo sentido e é muito lógico, mas nem sempre é fácil de entender. Nem para nós que estamos no século XXI, muito menos para o pessoal lá de trás, que tinha menos ainda esse conceito do que a vida futura clara. E essa relação entre o que fazemos aqui, o que já fizemos, o que temos que fazer lá para frente para poder melhorar. Porque a ideia é essa, eu venho aqui para melhorar, para evoluir, para crescer, né? Então eu carrego toda uma estrutura de vidas passadas, de conhecimentos, de débitos, de créditos também, porque a gente não faz só besteira, também faz coisa boa. E vou passar aqui a minha encarnação tentando usar os conhecimentos que eu tenho para gerar aí, de alguma forma uma evolução para na próxima vida acertar o que eu não consegui e partir de um ponto melhor do que eu estou hoje. Essa é a ideia, né? Se eu fizer tudo certinho, eu estou dando um passo para frente.
E a cada passo para frente que a gente dá, a gente evolui até chegar a um ponto que a gente não precisa mais voltar. Está muito longe? Está muito longe, mas se a gente não der o nosso passinho, a gente não chega lá. Então esse conceito que Jesus colocava era transportar para as pessoas a ideia de vida futura, né? Que foi fechada, ou que imagina-se que fechou, ou que foi mais detalhada com o Espiritismo, que traz novamente esses conceitos, só que de uma outra maneira e junto com um conhecimento um pouco maior das pessoas a respeito do que é vida futura, né? Então, na verdade, a ideia, o capítulo abre falando sobre esse julgamento de Jesus e essa questão do se meu reino é desse mundo ou não, né? Isso é perguntado várias vezes por Pilatos, porque ele realmente não entende o que Jesus está falando, exatamente porque o conceito dele de vida futura é zero. Jesus se coloca claramente dizendo, olha, meu reino não é daqui, mas se você acha que eu sou rei, ok, perfeito, né? E que a realeza, o capítulo fala sobre a realeza de Jesus, dizendo que ela não é desse mundo, mas ao mesmo tempo ela também é terrestre, porque é feita de exemplos, né? E é moral, né? Então ele deixou aqui um conceito. Mas apesar de tudo, tem uma coisa que é muito interessante, que eu me lembrei agora. Apesar de tudo, ele ser um diretor planetário, ele ser uma pessoa assim extremamente evoluída, um espírito extremamente evoluído, ele em nenhum momento deixou de seguir as leis vigentes. Então ele passa o tempo inteiro sendo julgado, submete-se a todas as leis vigentes locais, as dos romanos, as dos judeus, não se rebela em nenhum momento, aceita, né? E tem o fluxo normal de tudo que a gente já sabe que aconteceu com Jesus. Mas ele, apesar de ser um espírito com esse nível de evolução, ele não chega e fala, opa, pera lá, eu não vou me submeter ao que você está querendo fazer comigo aqui, não. Muito pelo contrário, ele aceita porque ele diz, olha, aqui eu estou e tenho que seguir as regras que estão estabelecidas aqui, ponto. Não vou ser eu que vou dar o exemplo errado. Eu tenho que dar o exemplo certo. E o exemplo certo é lei, eu preciso me submeter a ela, mesmo que eu seja Jesus. Então só por aí a gente vê o tamanho da realeza que ele tinha, né? De tão importante e tão significativo que foi a passagem dele por aqui. Tanto é que 2020 anos depois, a gente ainda continua falando dele, continua dando exemplos e tudo mais, né? Então, na verdade, esse capítulo é um capítulo relativamente pequeno. Os capítulos seguintes são bem maiores do que esse. Mas esse capítulo fala sobre 3 coisas, né? Fala sobre esse diálogo aí de Jesus com Pilatos, fala sobre a vida futura, sobre os conceitos de vida futura, fala sobre a realeza de Jesus, e eu inverti para poder ficar um pouquinho mais fácil o meu entendimento, eu espero que o de vocês também. E por último, dentro desse capítulo, ele tem uma terceira parte, chama Uma Realeza Terrestre, que na verdade é meio que como se fosse um exemplo, né? É um capítulo assim que ele fala um pouquinho, talvez eu possa ler aqui talvez um pouquinho, né? Que é assim, olha, fala, quem melhor do que eu poderá compreender a verdade dessas palavras do nosso Senhor? Meu reino não é desse mundo. E aí conta, na verdade, a história de uma rainha na França, em Havre, e na verdade foi uma mensagem recebida pelo grupo que Kardec mantinha e que ele participava, de mensagens que recebia do plano espiritual. O texto ele está intitulado, o final diz, a autora é uma rainha de França, Havre, 1863, onde ela conta basicamente o seguinte, que ela, na verdade, ela fala, o orgulho me perdeu sobre a terra. Quem, pois, compreenderia a insignificância dos reinos desse mundo se eu não o compreendesse,
que o que carreguei comigo da minha realeza terrestre? Nada, absolutamente nada. E como para tornar a lição mais terrível, ela me seguiu até o túmulo. Quer dizer, ela era uma rainha, achou que por ser rainha, por ter a realeza, né, como título, ia carregar a realeza para pós-túmulo. E na verdade, o que ela descobriu lá depois pós-túmulo, que nada disso aconteceu. Ela fala: que desilusão, que humilhação, quando em lugar de ser ali recebida como soberana, vi acima de mim, mas bem acima, homens que eu acreditava bem pequenos e que desprezei porque não eram de um sangue nobre. Então eu compreendi a esterilidade das honras e das grandezas que se procura com tanta avidez sobre a terra. É um depoimento de uma rainha que, ao desencarnar e chegar no pós-túmulo, descobriu primeiro que ela não vai ser recebida como rainha e que ela descobriu que tem pessoas que são muito mais simples, que ela desprezava, que estão em graus muito superiores a ela. Né? É um ponto para exemplificar essa questão da realeza de Jesus e a realeza terrestre. Então, nem sempre a nossa realeza terrestre é tão importante, ou quase nunca. E aí a gente vê que pessoas muito simples, muito humildes, desempenham aqui na Terra um papel muito mais importante do que as pessoas que a sociedade atual categorizam, classificam como bem-sucedidas, importantes e tudo mais. Né? Então esse é o fechamento desse capítulo. Espero que vocês tenham aproveitado e que de alguma forma tenham conseguido passar para vocês esses ensinamentos. Obrigado, até a próxima.